Olá, tudo bem? Eu gostaria inicialmente de agradecer aos nossos companheiros do nossa casa, querida casa do tio Ormindo, que nos convida nos oportuniza, nos convida para fazer essa palestra no dia de hoje. Um tema que eu particularmente gosto muito e gostaria de deixar, antes de começarmos o nosso trabalho, uma mensagem para você. Vivemos dias de tormento, de angústia, de aflição, mas, sobretudo, vivemos momentos de transição. E nesses momentos de transição, importantíssimo que nós mantenhamos a calma, o foco no objetivo da elevação espiritual, da reflexão e dos nossos pensamentos em Deus. Ajustar toda a nossa conduta em tudo aquilo que nós já conhecemos, todas as nossas doutrinas, todos os nossos ensinamentos, tudo aquilo que já nos foi passado, tanto pelo Evangelho quanto pela doutrina espírita, para ressignificarmos o momento presente. Por isso, meus irmãos, cabeça para cima e vamos começar a refletir sobre o nosso grande problema do ser, do destino e da dor. Por isso, agradeço a todos vocês a oportunidade de estarmos aqui, iniciando o nosso trabalho no dia de hoje. Estamos aqui para falar sobre a evolução e a finalidade da alma. Olha aí duas coisas extremamente interessantes que andam juntas, não é? A evolução e a finalidade da alma. O que é a alma? O que é evolução? De que evolução nós estamos falando? O que é isso, né? Por que nós estamos trazendo o Leon Denis nesse assunto de forma tão assim incisiva, ele falando a respeito dessa evolução, desse desenvolvimento nosso enquanto seres espirituais, etc. Isso que a gente ouve falar tanto, o que significa isso na linguagem desse pensador do século XIX, início do século XX, que foi Leon Denis. Leon Denis é diferente um pouco de Allan Kardec, porque Leon Denis ele tem uma linguagem diferente. Ele tem uma linguagem mais filosófica, ele tem uma linguagem mais poética, mais doce, ele é uma pessoa diferente. Ele não é tão racional assim quanto Kardec, ele é uma pessoa mais leve. Mas, ao mesmo tempo, mais denso e profundo em algumas abordagens. Ele é bastante enfático quando ele fala a respeito de alguns conceitos que estão na sua cabeça, na sua maneira de pensar e, sobretudo, na base da filosofia que ele acredita, esposa e desenvolve nos seus livros. Quem nunca teve a oportunidade de conhecer a obra de Leon Denis, faço aqui um convite para que você aproveite esses dias em que há um tempo maior, né, para esse tipo de atividade, se dedique e dê uma olhada nesses livros. Ele tem coisas belíssimas e atuais. Não é porque ele era um homem do início do século XX, final do século XIX, que ele não traz coisas boas aqui para as nossas reflexões da sociedade moderna, do tempo de hoje. A nossa palestra hoje será a evolução e a finalidade da alma, né? Então, olha só o que ele começa aqui nos dizendo, esse trechozinho que eu trago aqui, que está lá no problema do ser, do destino e da dor. Exatamente nessa parte que é o problema do ser, ele diz assim: a alma contém no seu estado virtual, ou no estado virtual, todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. É destinada a conhecer, adquirir e possuir tudo. Olha, gente. Tudo. A alma é destinada a possuir tudo. Mas que alma ele está falando? Na questão 134 de O Livro dos Espíritos, 134, Allan Kardec, fazendo a pergunta o que é a alma, vem uma resposta que a alma é um espírito encarnado. A alma como espírito encarnado, ela traz-nos aqui a ideia de que a alma só se torna alma quando ou após a encarnação do corpo. Durante a doutrina, durante os desenvolvimentos dos demais livros da doutrina espírita, a gente vai ver que existem outros conceitos a respeito da alma que são complementares a esse. Allan Kardec começa fazendo uma digressão a respeito do tema da alma, e ele diz que a alma é a palavra alma é uma palavra polissêmica, é uma palavra que tem muitos significados, e tem mesmo. A gente diz a alma do negócio, a alma das coisas, no sentido do espírito, do que está por dentro, no cerne daquela questão, a gente se refere à alma como isso. Mas ele, quando fala da alma, ele está querendo dizer que a alma é aquilo que está, de certa forma, na direção. A alma como energia, que antigamente os antigos achavam que era uma energia vital, né? O princípio do vitalismo, era uma força que animava os corpos. Mas nesse caso especificamente, a alma
é um ente, não é? Nessa concepção que Leon Denis aqui traz, um ente divino. A alma é uma essência divina colocada à execução ou à manifestação dentro da matéria, dentro das realizações, dentro das sucessões, das sucessivas reencarnações. Então, a alma é um princípio divino. A alma não é um espírito encarnado, a alma é a base do espírito. Como é que a gente está analisando isso sob o ponto de vista de Allan Kardec? Será que Allan Kardec também trabalhava com esse tema, com essa mesma ideia? A gente vai ver que na questão 134, conforme eu disse, ele dá essa concepção de alma pelos espíritos, mas olha o que ele diz aqui no livro chamado O que é o Espiritismo. Lá no item 108, a alma não está, como geralmente se crê, localizada num ponto particular do corpo. Isso é óbvio, a gente sabe que a alma ela não está no cérebro, não está no coração. Existe uma inundação, né, total de alma, do espírito, dentro do corpo, no corpo, animando o corpo, energizando o corpo, dando forma a tudo que é daquele corpo. E ele diz assim, ele forma com o perispírito. Observe o que ele está dizendo. Ela, a alma, forma com o perispírito um conjunto fluídico penetrável, assinalando-se ou assimilando-se ao corpo inteiro, com o qual ela constitui um ser complexo, que é o homem, né? Do qual a morte não é de alguma sorte mais do que um desdobramento. Então, Allan Kardec está dizendo aqui, nesse livro que é o Espiritismo, que a alma ela se junta no perispírito. Então, a alma está antes do perispírito, né? Então, a gente vê que a alma realmente é um princípio espiritual, é o princípio base. O espírito, ele é essa alma com o perispírito, na forma da individualidade, você tem o espírito. Mas o cerne seria a alma, o princípio fundamental. Então, o que é a finalidade disso? Qual que é a finalidade dessa alma? Não é? Então a gente vê assim, poxa, mas será que tudo isso foi criado? A alma foi criada para quê? Para que existe a alma? Por que nós existimos enquanto seres? Então, quando a gente começa a analisar a obra de Leon Denis, a gente vê que Leon Denis tem uma definição a respeito. Vamos começar a respeito de Deus e das coisas, que isso também está na doutrina espírita. É bom que se diga que, independentemente daquela resposta magnífica que está na questão de número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, nós temos também, lá na Gênese, no capítulo 2º, no item 24, nós temos Allan Kardec dizendo não existe um ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja integralmente embebido ou imerso no fluido divino. O que Allan Kardec quer dizer com isso é que o princípio divino está em tudo. Está em mim, em você, na árvore, no beija-flor, na formiga, no caroço da manga, no grão de areia, na água do mar, no ar, no sol, nas estrelas, no infinito, nos planetas, no espaço que nos separa, nas infinitas e incontáveis dimensões do universo. Então, Deus é em tudo, absolutamente, nada foge da presença de Deus. Isso é importante a gente compreender isso, porque quando a gente vai desenvolver os temas que são de alma, de espírito, de evolução, de perfeição, é importante que nós entendamos que nada foge do divino, porque absolutamente não pode existir algo fora de Deus, por um conceito até lógico. Se Deus é a causa de tudo, lá no início, fundamento, tudo que foi criado, inclusive aquilo que seria o espaço entre as coisas, etc., tudo absolutamente emana de Deus e traz daí as suas causas fundamentais. Nesse capítulo 9 do livro O Problema do Ser e o Destino da Dor, que é esse que nós trazemos hoje para a nossa análise, ele começa dizendo, a alma, nós dissemos, vem de Deus e é em nós o princípio da inteligência e da vida. Olha o que ele vai dizer, o princípio da inteligência e da vida. Essência misteriosa, escapa à análise como tudo o que dimana do absoluto. Ou seja, a alma dimana do absoluto e é, portanto, a alma dimana do absoluto e é, portanto, traz, portanto, todas as essências desse absoluto. Traz todas as essências desse divino.
Então, é preciso que nós entendamos aí que essa alma que está sendo apresentada aqui por Leon Denis é um fragmento de Deus. O que tem na divindade? Na divindade tem a perfeição. Na divindade tem todas as coisas, estão na divindade. Todas as grandezas, as máximas grandezas, os absolutos, estão todos no divino. Por hipótese, claro, até porque não haveria de ser diferente. A criação de tudo, o Criador de tudo, é em sua máxima expressão, a expressão máxima de tudo. Então, claro que não estamos aqui dizendo que Deus se limita às suas coisas, mas apenas que as coisas são demonstrações cabais e óbvias da existência de Deus. Eu, você, todos nós somos divinos, como dizia Jesus, porque nós temos a essência de Deus em nós, e essa essência que ela é em nós em potência. É importante também entender esse conceito de potência e ato, que isso é muito comum nessa literatura aqui, e quando vocês entenderem e entrarem em contato com esse conteúdo lá na frente, fica mais fácil entender. A potência é tudo que você carrega e que não se realizou ainda. É algo que você pode fazer, mas que você ainda não sabe que é possível fazer, não sabe fazer, não consegue fazer. Então o sujeito tem uma potência quando ele carrega dentro de si o germe da possibilidade. E ele está em ato quando esta potência está ativa, ou seja, quando ele consegue realizar aquilo que está em potência dentro de si. Quando ele consegue de fato manifestar as suas capacidades, ele está em ato. Então, o processo do espírito enquanto entidade divina consiste em sair da mera obscuridade de uma potência absoluta sem consciência de si mesmo para a iluminação plena de algo que tem consciência desta potência. Olha, gente, isso é muito importante, porque isso dá-nos uma outra perspectiva para quando a gente lê os textos de Allan Kardec e do Espiritismo. O que eu quero dizer aqui é que a finalidade da alma, do ponto de vista dos pensadores, dos filósofos do Espiritismo, é dar a esta entidade, ou esta parcela do divino, a possibilidade de reconhecer-se como tal. Aí você vai dizer assim, mas Deus não sabe que é divino, que é grande? Existe isso. Nas manifestações de Deus, nas possíveis manifestações de Deus, existe uma que somos nós enquanto espíritos, mônadas espirituais, que quando elas começam o seu fluxo, o seu ciclo de desenvolvimento, elas não têm consciência da sua potência, muito embora tenham a potência. Então, vamos aqui pensar no espírito do ponto de vista do seu crescimento, do seu desenvolvimento. A finalidade da alma é atingir um ponto máximo lá na frente, através de um processo de aprendizado, de progresso, de evolução. E para isso é o sentido da vida. Ou seja, nós caminhamos na direção do progresso, abrindo em nós os espaços da clarividência, ou da iluminação interior, que nos permitirá entendermos como espíritos iluminados, seres divinos e capazes de fazer tudo que, conforme Jesus dizia, né? Se você tiver fé de um caroço de mostarda, se você tiver isso de uma forma muito vigorosa em você, não precisa ser muito, basta acreditar mesmo nessa sua potência, você pode fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, vamos continuar aqui com o nosso Leon Denis. Ele vai dizer assim, a alma vem de Deus e é em nós o princípio da inteligência e da vida, conforme assim a gente já viu. Só que ele vai trazer uma das coisas mais lindas da sua obra. Olha que coisa, como Leon Denis coloca as coisas, presta atenção. Criada por amor, criada para amar. A finalidade dessa entidade é descobrir, a partir do amor, a possibilidade de o seu desenvolvimento, a sua ascese, o seu crescimento, a sua evolução, olha que legal, através do amor. Outra coisa que é importante a gente falar aqui é sobre o conceito desse amor. Esse amor não é aquele amor que a gente sente, que o coração bate, a boquinha seca, não. Estamos falando aqui de um amor incondicional, estamos falando de um amor de entrega, de um amor verdadeiro, estamos falando de um amor de peso, é isso que nós estamos falando.
Aquele amor que é totalmente desinteressado do retorno à oferta, que quando ele se entrega, ele não quer nada em volta, não quer nada de troca, ele só quer se dar. O único sentido é dar-se. Então, criada por amor, criada para amar. A finalidade, amar. Agora, tão mesquinha, olha o paradoxo, que pode ser encerrada em uma forma acanhada e frágil. Aqui, presente, uma forma como a nossa, né? Essa forma aqui, acanhada e frágil, mas tão grande que com o impulso do seu pensamento abrange o infinito. Olha, gente, que legal isso aí, não é? Então, criada por amor, criada para amar, ela tem essa coisa do crescimento mesquinha, porque cabe dentro de um corpo que é cheio de idiosincrasias, de problemas, de limitações, e ao mesmo tempo, com um lapso do pensamento, um pequeno fluxo do pensamento direcionado, forte, etc., ele consegue alcançar ou abraçar o infinito. Então, a alma, ela tem no seu germe, no seu germe, na sua essência, no seu início, o fulcro, ela tem todas as potências de Deus não reconhecidas. Por isso, é preciso que a alma passe por um ciclo evolutivo, é preciso que a alma passe por determinadas experiências para que ela possa adquirir a consciência da consciência. Dr. Rollo May, escrevendo um livro maravilhoso chamado O Homem em Busca de Si Mesmo, ele fala sobre essa grande diferença que existe entre a perfeição de um ser infra-humano e a perfeição de um ser humano, como nós. O que acontece com o ser infra-humano? Eu estou usando aqui o infra-humano, pode ser um besouro, pode ser uma formiga, pode ser um cupim, pode ser qualquer bicho desse. Então você imagina o seguinte, uma cigarra, por exemplo, uma cigarra. A cigarra, ela já traz na sua essência, na sua imanência, na sua própria expressão, o máximo da sua potência em ato. Ou seja, uma cigarra, ela já expressa na sua, vou usar uma expressão nova aqui, na sua cigarrice, a sua potência máxima de expressão. Tudo que uma cigarra pode ser, ela é. Ela faz barulho, ela sobe em árvore, ela anima a noite, ela faz um monte de coisa que a gente queira pensar, e mais, quando ela chega num determinado momento, ela se explode. Isso daí faz parte da cigarra, né? Ela explode o peito. Então, é da sua natureza. A mesma coisa acontece com a formiga. A formiga tem dentro do seu organismo, do seu aparato, a formiga tem todas as condições de se expressar como formiga. A formiga não sabe que é um ente. Ela não consegue se olhar no espelho e pentear as antenas, botar batom, por exemplo. Uma formiga que esteja num estado de valorização do ego, uma formiga ela não vai se arrumar para namorar com formigo, ela não vai se melindrar com certas coisas. Por quê? Porque a consciência de que ela é uma entidade, uma individualidade, essa não existe, embora ela possa ter uma consciência até dos seus atos, no nível de formiga. Mas o ser humano é diferente, porque enquanto o ser humano ele tem consciência de que ele é um agente transformador, que ele pode, com o seu livre-arbítrio, dizer sim e dizer não, escolher subir, escolher descer, escolher ficar ou partir. O ser humano é diferente. Ele não é ato contínuo na sua expressão. O ser humano, ele é contingente, ele depende da sua vontade, ele depende da sua expressão de vontade para poder se realizar enquanto um ser em ato. Então, o ser humano, ele tem essa dificuldade. Por quê? Porque nós conhecemos nós mesmos, ou pelo menos temos a capacidade de conhecer a nós mesmos, nós ficamos nessa ideia de que, vai o fulano, os melindres, etc. Tudo isso é resultado das más interpretações, dos sinais que vêm de fora. Porque se nós fôssemos perfeitos, tudo aquilo que nós recebemos de input, como os animais recebem, nós traduziríamos na nossa perfeição em ato, que é o amor. Olha lá o que Leon Denis nos traz.
Imagine se todas as nossas respostas ao meio fossem amorosas. Então seria uma maravilha. Nós receberíamos todos os inputs, não importa a cor, não importa a força, não importa a direção, e nós responderíamos em atos amorosos. Seria maravilhoso. Pena que não é assim. É por isso que nós precisamos passar pelos diversos estágios, dos diversos reinos, até chegar na condição da consciência, que é a condição humana, para a partir daí, com o cérebro, com toda a atividade cortical, límbica e também as atividades mais primárias do nosso cérebro reptiliano, nós podemos então reproduzir em ação aquilo que é o resultado desse grande composto que é um ser humano. Quem somos nós? Em essência, nós somos um psiquismo, somos uma biologia, não é? Uma fisiologia, um corpo que se expressa na sua dinâmica biológica. Nós somos um espírito encarnado que também grita as suas necessidades e as suas demandas. Somos um ente social que estamos aqui, portanto, interagindo uns com os outros no meio, construindo cidades, sociedades. Somos tudo isso. Então, como é que nós vamos, então, controlar os sentimentos, emoções, etc., sendo um agente e, ao mesmo tempo, um paciente dentro desse grande caldo de influências múltiplas? A dificuldade está justamente aí. Oportuniza-nos a encarnação, oportuniza-nos as experiências de vida, justamente essa possibilidade de nós construirmos dentro destas relações oficinas de um aprendizado doloroso que nos trará a iluminação. Nós escolhemos o veículo da dor, porque a dor é um instrumento professor. A dor nos consegue tirar do lugar da letargia e nos colocar no lugar da ação. A dor faz isso. Ninguém vai repensar a vida atrás do trio elétrico. Ninguém vai repensar a vida com um champanhezinho na mão. A gente só vai repensar a vida quando dói. Porque a gente vai repensar os valores, os critérios, vai olhar a estrada, vai ver que não andou legal, né? Vai ver que a estrada podia ser diferente. Tudo isso vai acontecer justamente na ressignificação a partir do despertamento da dor. Então a dor é professora, ela não é um castigo, ela é um sinal de que algo na nossa vida precisa ser modificado. Por isso que ela aparece às vezes. Às vezes ela é dura, às vezes ela é demais e a gente acha até que é injusta. Mas o que a gente vai aprender é que as leis divinas que estão aí regulando toda essa emanação de Deus nas coisas, elas são inexoráveis e são perfeitas. Não existe nenhuma brecha de possibilidade de uma lei divina ter falhas. Por isso que o sol nasce sempre, se põe sempre. É previsível, você pode fazer a previsão do tempo. Baseado nas dinâmicas da atmosfera, você diz daqui a tanto tempo vai acontecer tal coisa, porque existem leis que estão por trás disso, e são leis que não se modificam. A lei não acorda de manhã e diz assim, poxa, eu hoje não estou afim de legislar em causa da natureza. Não faz isso. Ela todo o tempo está ali fazendo exatamente da mesma forma, de maneira estável, de maneira segura, dando-nos a certeza de que ela é um mecanismo que nós podemos confiar. Diferente das leis dos homens, que são leis subjetivas, que dependem da cabeça do rapaz lá, do juiz, né, ou de quem quer que seja, essas leis, elas não se modificam em cenário algum. Elas se aplicam mais em determinados lugares, por conta das circunstâncias dos lugares, dos planetas, etc. Mas elas são gerais. Elas são bem gerais, né? A gente vai ver que realmente o próprio Leon Denis, ele vai falar de algumas leis. Ele fala da lei do progresso, ele fala de uma lei de educação. Todo esse processo é baseado numa lei de educação que inclui a dor como professora e despertadora de toda a nossa consciência. Então, vamos continuar com o nosso querido amigo. E ele diz assim, a alma persiste e permanece na sua perpetuidade. Né? A gente já sabe que a alma é imortal, que a alma não claudica, não abandona, a alma está aí. E prossegue sua marcha ascendente. Outra coisa importante, a marcha é sempre para cima, tá? Não volta, então isso é sempre para cima. Percorre as inumeráveis estações da sua viagem, e dirige-se para o fim grande e apetecível, um fim que é a perfeição.
Isso daí às vezes choca um pouco as pessoas que de certa forma acham que os espíritas são presunçosos, que a perfeição é um negócio dos deuses e tal. Olha, eu vou dizer que isso não é novidade, isso não está somente em Leon Denis, isso também está em Allan Kardec. Lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, pode ir lá, a finalidade da encarnação é fazer com que os espíritos cheguem à perfeição. O que é a perfeição? A perfeição, em cima daquilo que a gente já conversou, é a atualização máxima das potências. Então, quando você não tiver mais nada para atualizar nas suas potências, você está perfeito, ou seja, feito completamente. Uma analogia que me ocorre muitas vezes em relação a isso é o próprio cérebro humano. O cérebro humano é um órgão que leva 21 anos para se desenvolver enquanto órgão no corpo. Nós só vamos ter um cérebro maduro a partir dos 20 anos de idade, 20, 21, 22 anos, mais ou menos. Esse tempo todo, ele ainda se desenvolve em algumas funcionalidades. É por isso que os jovens têm uma capacidade de pensar diferente de uma pessoa mais madura. Um jovem de 20 e poucos anos, ele tem potencialmente ou teoricamente mais capacidade cognitiva do que uma criança em função do seu aparato cerebral. Não estou dizendo da capacidade de inteligência, não é isso não. Eu estou dizendo a possibilidade de você fazer realmente assim raciocínios mais sofisticados, como a filosofia, por exemplo. Né? A filosofia ela é muito dura para a gente. Para quem quer beber dessa fonte, realmente às vezes é muito difícil. Mas com o cérebrozinho bacana, a gente consegue fazer. Então me vem essa analogia do cérebro, que leva tempo, a natureza não dá saltos, tudo acontece no seu tempo, tudo amadurece no seu tempo. Então esse destino da perfeição é de todos nós todos estamos direcionados para esse fim inexorável. Isso é bom, porque isso nos dá esperança. Aonde vem a consolação? A consolação vem daí. Mas se eu vai morrer, tudo bem, a pessoa vai morrer, mas ela terá outras oportunidades, virá outras vezes, vai passar por outras experiências e um dia será perfeita, como perfeito é o Pai Celestial. Olha como isso é legal. É diferente. Você vai para o inferno e fica lá o resto da existência. Você vai ficar dormindo e fica lá o resto da existência. Isso é muito ruim, é uma proposta ruim. Essa outra proposta, ela não é baseada em nenhum atributo de fé. Isso é outra coisa também. Quando a gente vê o pensamento filosófico da doutrina espírita sendo diminuído, às vezes, quando se confronta com uma fé de Tertuliano que diz assim, eu creio mesmo que seja absurdo, ou então eu vou conhecer para crer dos antigos, nós estamos conhecendo para ter certeza, para saber e não para crer simplesmente. A crença é o resultado de uma ciência, ciência no sentido de saber. Nós que temos uma fé raciocinada, nós somos instados a saber e não simplesmente crer. Então nós estamos falando que as vidas sucessivas não são uma promessa para você ficar calmo e não se agoniar com a hora da morte. Não é isso. Estamos dizendo que as vidas sucessivas existem porque os espíritos já deram inúmeras manifestações inequívocas de que isso é fato e de que isso não é uma invenção de fé. Isso não é uma arca, isso não é uma possibilidade de algo que não existe. É algo que está aí, que nós podemos ver, que nós podemos entender perfeitamente. Então, nós sabemos, isso então nos dá conforto de saber que nós evoluímos, que nós crescemos, que nós aprendemos, que nós saímos de um lugar que era o lugar da total obscuridade. E a partir dessas evoluções, nós vamos crescendo e evoluindo em direção à alma que se apresenta no futuro. Mais um pouco da nossa leitura. Agora quem nos dá é Leon Denis, no confronto justamente com Allan Kardec. A razão de ser da vida não é a felicidade terrestre, eu vou falar sobre isso mais detidamente, mas um dos objetivos da encarnação, olha só Kardec dizendo aqui na questão 132, aquela mesma que fala da perfeição, a continuidade diz assim, um dos objetivos da encarnação é colocar o homem em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. O nome disso, gente, é cocriação em plano menor, que André Luiz traz na sua obra de forma bem detalhada. Cocriar em plano menor significa dizer o indivíduo, espírito,
que tem um estado emocional espiritual tão elevado que ele consegue contribuir com as criações, não só de colônias espirituais, mas de egrégoras positivas, que influenciam positivamente no desenvolvimento da grande massa da população. Estamos falando que, na medida em que um espírito evolui, ele torna-se um agente da evolução para aqueles que ainda não evoluíram. Isso, olha só, o sujeito pode acordar de manhã e se achar muito pequeno, ele pode se achar pequeníssimo, mas quando você lê um negócio desse, isso dá um up no coração. Por que a gente está aqui? A gente está aqui para crescer, nós somos professores da escolinha de Papai do Céu, vamos falar como se falavam antigamente lá com as crianças. A gente está aqui para aprender a sermos divinos. Né? E para que sermos divinos? Para a gente trabalhar para Deus, para a gente trabalhar na criação. Em cada mundo ele toma um aparelho harmônico com a matéria, eu já falei sobre isso, desse mundo para ir executar, do ponto de vista, as ordens de Deus, de tal forma que concorrendo para a obra geral, ele também avance. Isso é muito legal quando a gente pensa em pessoas como Irmã Dulce, São Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, a gente pensa em pessoas muito assim, que dedicaram a sua vida. Divaldo Pereira Franco, ontem inclusive, 93 anos de idade, né? Então, essas pessoas são pessoas que dedicam suas vidas aos seus irmãos, aqueles que às vezes eles nem conhecem, são pessoas que estão fazendo a sua parte na criação. Aí você diz, mas eu tenho que fazer uma obra de caridade para fazer o trabalho de Deus? Não necessariamente. No dia a dia, no corriqueiro, naquilo que é o que nos toca, naquilo que é o que nos atinge de um modo geral, nós podemos também fazer concorrer para a nossa obra divina aqui nos nossos gestos, no trabalho, em casa, na família, em todos os lugares. Nós podemos exercer esse mandato, né? E temos que ter aí ainda um policiamento muito grande dos nossos pensamentos por conta de ainda sermos falíveis e ainda temos os defeitos todos do mundo. E claro, saber disso é legal porque toda vez que a gente para fazer uma reflexão, a gente pelo menos identifica que a gente ainda tem que crescer, que evoluir, que melhorar. A gente ainda pensa um pouco sobre isso. E é justamente nesse melhorar, é nesse crescer, é nesse desenvolver que está aquilo que ele diz, né? Fazendo o seu trabalho, você está também contribuindo para o seu crescimento. E não é favor a ninguém. Quando o Leon Denis fala que a finalidade da alma não é conquistar na Terra a felicidade, às vezes também a gente pode pensar que a Terra é um lugar das tristezas. O que ele quer dizer não é isso. Ele fala, inclusive, em outra parte aqui do capítulo 9, que não é a felicidade, é a alegria. É diferente um pouco. O contentamento, a certeza de que você está no caminho certo. Isso dá um estado vou usar aqui uma expressão grega, eudaimonia, né, de potência harmônica. Usar uma outra expressão, né? Essa expressão aí é também antiga, é um ganho de potência de Spinoza. A gente tem aí uma vida mais vigorosa quando a gente sabe que está fazendo a coisa certa, que está caminhando em direção ao objetivo que nos foi dado, que a gente está usando nossos talentos, que a gente está usando nossos recursos, que a gente está fazendo tudo o que a gente devia fazer. Então, quando a gente tem isso na cabeça, isso nos dá alegria. Claro que ele está dizendo que não é para você buscar a alegria do mundo, porque a alegria do mundo é frágil, é rápida, passageira, ela atende a uma demanda sensorial, ela é muito voltada para chakras baixos, para as energias telúricas, essas da Terra, que são atratores perigosíssimos para o desenvolvimento do espírito. Não há nenhum discurso moralista no que eu estou dizendo. Não estou falando que as energias baixas são energias perigosas. Não. São energias de atração. São energias de vincular com a captação energética do planeta, a energização do próprio corpo. Por isso são importantíssimas, mas bem equilibradas, dosadas. Quando colocadas em desalinho ou desequilíbrio, elas provocam o contrário. Em vez de trazer vida, vitalidade, força, traz doença. Por isso é que elas são perigosas, porque se elas forem manipuladas de forma equivocada, o seu poder pode danificar. Então nós precisamos realmente estar atentos a esse tipo de coisa, porque nós temos outras energias mais sutis no nosso aparato, e essas energias sutis elas nos enchem de contentamento.
de satisfação. Então, ir buscar nos contentamentos da vida o sentido da vida, tudo bem, ó, gente, vale, mas não ache que vai encontrar ali plenitude. Não é ali. Ali você vai encontrar um desafogar das mágoas, você vai encontrar um pouco ali de relaxamento, tal, essas coisas. Mas não pense que você vai encontrar nesse lugar, se você vai encontrar plenitude, porque a plenitude você só encontra realmente na realização do ser que se encontra com sua potência divina, que entra em mergulho interior. É aí que a gente realmente consegue atingir o estado máximo da nossa plenitude amorosa. E também, isso também nos dá um gás para a gente continuar, né? Continuar ali persistindo nisso, mesmo que do lado de fora as condições sejam negativas, adversas, mas nós estamos cientes do que está acontecendo. Nesse momento que nós estamos vivendo agora, é muito melhor você saber o que está acontecendo, você ter certeza do que está acontecendo, do que você ficar como uma vítima das circunstâncias reclamando de tudo que está aí do lado de fora. Parar de reclamar, porque a vida escolheu isso pra gente, nos colocou nesse lugar, a nossa egrégora psíquica nos trouxe para esse lugar em termos de mundo, o mundo está passando por um momento de reflexão, então estamos todos convidados a fazer reflexões e mudanças para que o mundo seja diferente. Se daqui a 3 meses, 4 meses, voltarmos de novo às nossas vidinhas de fora, cotidianas, normais, tudo bem, só perdemos uma oportunidade mágica de passar por uma dor imensa e crescer, evoluir e desenvolver. Se a gente voltar a viver nas mesmas coisas, a gente vai sofrer bastante. O que está acontecendo, os grandes embates aí que a gente vê o tempo inteiro na televisão, nas redes sociais, etc., são ainda os resquícios da sombra, buscando os atratores da sombra, permanecendo apesar da dor. Então ele está dizendo, não ligue para a dor, a culpa é de fulano, a culpa é de cicrano, bate ali, bate aqui, isso é fuga psicológica para poder justamente assumir que o mundo que a gente tinha, esse não tem mais, esse já é outro. Agora você pode até querer viver naquele, mas existe um outro novo e existe uma humanidade nova que está a fim de viver nesse novo mundo e ele é um mundo novo, bacana também, como o outro era. A gente só tem que pensar direito, não é? Porque isso aqui é o que está nos convidando o nosso querido Leon Denis. Mais um pouquinho dele. Não se pode ou não pode desenvolver-se e medrar. Medrar no sentido de aparecer, crescer, desenvolver, senão na vida coletiva com o recurso de cada um e em proveito de todos. Então, embora o crescimento espiritual seja individual, todos nós temos uma missão individual, esse trabalho de dor, de lapidação, é um trabalho nosso, é um trabalho da alma, é um trabalho de todos os dias. Este trabalho é individual, mas ao mesmo tempo ele é coletivo, porque eu preciso do outro para me despertar. Uma das coisas mais interessantes que essas leis divinas criaram foi o outro, porque o outro é o espelho da minha alma. Quando eu vejo no outro e aquilo tudo está me incomodando bastante, é porque ali dentro de mim tem coisas horrorosas que eu não quero ver e projeto no outro. Eu, na verdade, estou me vendo no outro. O ego, conforme assim dizem, ele não consegue fazer um trabalho de análise interna, porque ele é feito para bloquear as emoções mais profundas, ele é feito para proteger a estabilidade da psique, mas o ego ele vai para o cinema bastante, ele gosta de se ver nas projeções que ele faz em outros seres. Então o ser que está na minha frente, quando eu manifesto determinadas emoções em relação a ele, eu aprendo sobre mim. É aquela história, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, porque Pedro, quando fala de Paulo, fala daquilo que Paulo incomoda, e aquilo que incomoda a Pedro é de Pedro, não é de Paulo, né? Traduzindo, incomodou, doeu, pode levar para casa que é seu. Então isso é uma coisa que realmente nós poderíamos aproveitar mais. Esses momentos de incômodo psíquico, emocional, para que a gente possa aprender e não ficar somente achando que o outro é o pior da história. O outro pode até ser alguma coisa que não está bem, mas nós também não somos, e se nós precisamos ter a humildade de fazer isso. Nesse processo do desenvolvimento, do crescimento, da evolução, a palavra evolução, ela vem de um outro vocábulo que é evolver. Evolver é crescer,
é justamente galgar espaços maiores do que aquele onde você se encontra. Evolução vem dessa palavra, né, que é evolver. Então, quando a gente está falando de evolução, nós estamos falando de crescimento, nós estamos falando de aprendizado. E todas as experiências humanas são ricas em aprendizado. Quando a gente está em conjunto, mais ainda. Se eu me isolasse, ficasse como um misantropo, trancado num quarto, sem relação com ninguém, eu posso criar um mundo na minha fantasia. Eu posso achar que eu sou o super-homem, botar uma capa, pular da cama no chão e dizer que voei. Imaginar ali a jovem que eu estou salvando, basta fechar os olhos, o consciente tem essa possibilidade de criar histórias incríveis. Então nós podemos fazer uma fantasia, como muita gente faz e vive nesse mundo da fantasia, achando que a realidade é o que ela pensa que é. Isso é uma fuga psicológica. Encarar o mundo na sua mais absoluta, ou pelo menos na possível verdade, é um ato de madureza, é um ato de amadurecimento, mesmo que esta realidade não seja aquela que eu gostaria que fosse. Então é a partir desse momento que eu começo a ter o despertamento, eu começo a fazer realmente o confronto e, acima de tudo, me conhecer melhor. Então, esse recurso que Leon Denis está dizendo aqui, que é o recurso social, ele é um recurso que está na psicologia hoje moderna, ele está, inclusive, em todos os compêndios de todos os estudos da psique humana. Então, nada de novidade. Não é à toa que nós vamos ver lá nas leis morais, nas leis divinas, a lei de sociedade aparecendo logo após 3 leis importantíssimas que estão na construção daquelas 10 leis. Não é? Só lembrando, a primeira lei, a lei de adoração, não é? Que é uma lei que é fundamento. Depois uma lei, outra é fundamento, que é a lei do trabalho. 3 leis, a lei de reprodução, a lei de conservação e a lei de destruição. Temos aí 3 leis, que está ali já no antigo também, princípios herméticos, né? Literatura milenar, o princípio de tudo se cria, tudo se conserva e tudo se destrói. De manhã, meio-dia e à noite. As histórias todas estão aí. Brahma, Vishnu e Shiva. Criação, conservação e destruição. Em todas as literaturas nós vamos encontrar essa relação. As 3 leis estão lá. E logo em seguida vem a lei de sociedade, abrindo um leque, abrindo espaço para que as 2 leis seguintes, que é a lei de igualdade e a lei de liberdade, apareçam então na compreensão. Nós vamos desenvolver a igualdade em sociedade, vamos desenvolver a liberdade em sociedade, compreendendo que todos nós estamos trabalhando para Deus, compreendendo que Deus é a essência primeira de todas as coisas e que nós estamos aqui de passagem. Vamos chegar, vamos crescer e vamos subir. Percebe? Olha que coisa linda está ali, dentro do nosso livro dos Espíritos, né? A hierarquia, a organização. Kardec era muito genial, gente. Ele tinha tudo na cabeça dele. Ele e os Espíritos ajudavam Kardec de uma forma, assim, absoluta. Olha só que coisa ele está nos trazendo, né? Muito bem, então a lei de sociedade é uma lei natural. Todos nós estamos condenados a viver uns com os outros. Que coisa maravilhosa viver uns com os outros. Estamos aqui nos revendo, estamos aqui no chat, aqui conversando, todo mundo aqui mandando mensagem, etc. A gente aqui falando um bocado e ao mesmo tempo o coração batendo de saudade dos abraços, do olhar, né, das palavras. Tudo isso está acontecendo de um modo geral, a gente está mais sensível, porque não é só companheiros de trabalho da lei espírita, não, são amigos, são pessoas, é mãe, é tio, são a família, aqueles encontros, tudo cancelado por causa disso, então a gente sente. Porque nós somos seres que gostamos disso, nós precisamos disso, na nossa essência psíquica isso faz todo sentido. Então, mais ainda, ele vai trazer aqui a última lei, olha lá, a última lei, que é a lei de amor, justiça e caridade. Você tem todo ser que chega à plenitude da consciência, olha aquele negócio que nós falamos, ele deve trabalhar para preparar os seus irmãos uma vida suportável, um estado social que só comporte ou admita a soma dos males inevitáveis. O que são males inevitáveis? Males inevitáveis são aquelas coisas que a gente, como o nome diz, não consegue evitar. Eles têm que existir. A morte, por exemplo, é um mal inevitável. Não tem como você abolir a morte, não é? E claro, as perdas, o impermanente. O impermanente causa dor, né? Buda dizia isso lá.
e a gente se apega no impermanente. Isso causa dor. Não dá como fugir da impermanência. Você pode deixar de apegar-se ao impermanente, para de sofrer, mas a impermanência continua, a morte continua, tudo continua. Esses males necessários ao funcionamento da lei de educação, que eu falei, geral, nunca deixarão de existir em nosso mundo, representam, portanto, uma das condições da vida terrestre. Então, os males inevitáveis nós temos. Nós temos aí tsunamis, temos vendavais, temos furacões, que não dependem da gente, né? Depende da natureza, das dinâmicas do universo que nós não controlamos. E, portanto, estamos aqui ainda sujeitos a essas vicissitudes. Mas outras nós podemos evitar. Por exemplo, numa sociedade justa, pessoas amorosas, pessoas equilibradas vão produzir uma sociedade equânime. Uma sociedade verdadeiramente equânime, não falsamente equânime, porque esse modelo realmente não existe. Allan Kardec, inclusive, os espíritos dizem que essa igualdade forçada, isso é uma bobagem muito grande. Nós temos cada um que contribuir com a obra que nos cabe na sociedade. Todos temos um papel, tem o papel do rico, tem o papel do pobre, tem o papel de todos. Agora, isso é uma coisa, a outra coisa é a dignidade humana. A dignidade humana não pode ser, nós não podemos abrir mão da dignidade humana. A dignidade humana é a dignidade da vida, a dignidade da saúde, a dignidade da educação, a dignidade de ser reconhecido e não existir invisível. Uma sociedade que tem invisível é uma sociedade falida, né? E invisível existe em toda a sociedade. Se nós chegarmos, por exemplo, nos países mais apertados, nós vamos ver invisíveis metidos no meio do mato, produzindo para outras pessoas que estão em outros lugares mais confortáveis. Se nós estivermos agora numa sociedade hipercapitalista como a sociedade americana, nós temos pessoas que estão em suas casas e temos pessoas invisíveis embaixo das mesas. Nós temos aqui também no Brasil os invisíveis sociais, inclusive contados aos milhões. Então, todos esses invisíveis, além dos invisíveis do nosso egoísmo, da nossa egolatria, tudo isso acaba completamente quando uma sociedade pautada no egoísmo desaparece e fica uma sociedade pautada no amor. Uma sociedade de seres amorosos, você pode ter rico, pode ter pobre, pode ter tudo, mas você terá pessoas mais realizadas e dignas, seres humanos vivendo dignamente em cima do planeta. Essa é a grande missão, porque inclusive Allan Kardec ele faz um discurso em 1862, e isso vai estar lá na Viagem Espírita de 1862, quando ele diz assim: antes de fazer as coisas para os homens, prepare os homens para as coisas. Não adianta fazer as coisas para os homens se os homens estão despreparados para as coisas. É simples assim. É o que a gente pode, né, é o que a gente tem para hoje. É o que a gente pode realmente pensar do ponto de vista assim, do melhor para a nossa realização. Então, vamos ver mais um pouquinho de Allan Kardec, a questão da dor. Então, Kardec vai dizer nessa mesma questão 132, riquíssima aí para o nosso entendimento, a ação dos seres corpóreos é necessária ao andamento do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que por essa ação eles encontrem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Tudo tem um sentido. Quando a gente assiste uma novela e a gente vê um capítulo e quem entendeu o enredo todo pelo capítulo, a gente às vezes acha estranho. Poxa, aquela pessoa, né, aparentemente tão boa, sofrendo aqui. Mas quando a gente vê a história toda, a gente vê que realmente tudo faz sentido. E tudo é bom. Tudo é sempre bom. Porque é para o fim da perfeição. Não vamos esquecer disso. Então, uma das coisas que Leon Denis diz assim, que aqui na Terra, tudo é um grande embate. Todo o desenvolvimento, todo o aperfeiçoamento, a forma e a formosura da forma estão derivados ou estão necessariamente presos a uma ação de combate. Então veja, o carvão, para virar diamante, ele sofre uma pressão absurda. Imagina aquele negócio imprestável, vamos dizer assim, do ponto de vista inservível para como joia, virar uma grande joia apenas porque recebeu uma pressão titânica sobre si. Né? Os elementos, de um modo geral, quando eles vão se juntar, se aglutinar para produzir outras substâncias, eles perdem a vida. Enquanto entidades, eles deixam de ser.
O hidrogênio e o oxigênio, quando se fundem para formar a água, não é mais ali nem oxigênio nem hidrogênio, desapareceu enquanto a sua existência, a essência foi embora. Ali agora é um outro componente que se estabeleceu, que se firmou, tá certo? Então observe que para concorrer para a obra da perfeição, existe aí um aniquilamento, existe aí essa coisa da destruição. Então, nós precisamos entender assim em nossa vida também, né? Tudo se encadeia, tudo faz sentido. Se a semente não morresse, não germinaria, não tinha planta e não tinha novas sementes e tudo encerraria ali. Então, existe um começo, um meio, uma lógica, um princípio, uma lei, e nós não podemos fugir disso em hipótese alguma, não é? Então, nós não podemos fugir dessa coisa que nos empurra em direção ao nosso progresso. De cada vez que renasce, terá o espírito de ajeitar, de apropriar o novo invólucro material que ele vai servir de morada e fazer dele um instrumento capaz de traduzir, de exprimir as concepções do seu gênio. Allan Kardec, todo aí dentro, tudo espiritismo aí, na sua mais absoluta pureza. O que Leon Denis está nos dizendo? Está nos dizendo que a cada vida nós trazemos um corpo necessário e apropriado às experiências que vamos ter nessa vida. Se eu trago esse corpo aqui com essas funcionalidades, é porque isso aqui vai servir para alguma coisa e eu tenho que usar isso aqui em função do meu objetivo de vida. Se de repente esse corpo que o sujeito traz tem alguma limitação ou tem algum tipo de limitação posterior ou anterior, enfim, se desenvolveu depois ou antes, tudo isso tem uma finalidade do ponto de vista da construção da consciência daquele ser, do aperfeiçoamento daquele ser. Tudo aconteceu porque, de certa forma, existe uma razão daquilo acontecer. E por isso os seres humanos trazem corpos customizados pelo pensamento e pela consciência. O estudo do perispírito confirma isso, né? É o ato da criação do ser humano, mais primaz e cotidiano, é a formação dos seus próprios corpos que são derivados da sua consciência. Os corpos que trazemos são corpos derivados das nossas experiências pregressas e, portanto, das nossas necessidades futuras. Não reclamemos do corpo que temos, porque nós construímos esse corpo com nossa mente. E por isso nós somos quem somos e somos assim, porque é assim que temos que ser e é maravilhoso ser assim, né? É a melhor maneira de ser. Para esse espírito de cada um é ser exatamente como se é. E por isso nós não podemos ficar olhando no espelho e buscando um padrão estético, social, como se isso valesse para mim. Isso vale para o rapaz lá da televisão. Para mim não. Para mim é outra pegada, porque se eu for seguir o caminho dele, eu estou vivendo uma vida que não é a minha. Eu estou tentando transformar o meu corpo. Se eu for ali no cirurgião plástico, rapaz, mude tudo. Eu não estou falando aqui de uma correção estética, não é isso. Mas tem gente que transforma tudo. Tem gente que... Tem esse pessoal que resolveu virar Barbie, virar Ken, né? Então as transformações, o sujeito é de uma cor, quer virar de outra, muda tudo. Isso, né? A gente sabe onde é que vai acabar. Então, se você recebeu o corpo, é porque lá, em outro momento, você achou que esse era o melhor que você podia ter. Portanto, ame seu corpo e você do jeito que ele é, tá certo? E se você puder cuidar dele, botar uma flor no jardim do seu corpo, etc., faça. Claro, é bom para a autoestima, mas isso não quer dizer que tá errado, tá certo? Tá errado. Não, veio do jeito que você pediu, do jeito que você construiu. Em cada vida é diferente, não quer dizer que na outra vai ser igual, na outra vai ser... Não, cada uma é uma história, cada um é de um jeito. Olha aí de novo, a importância da mente como elemento de cocriação. Imagina isso aí, podendo criar outras coisas, além de corpos, poder criar egrégoras de pensamento. Por enquanto nós somos um desastre na formação de egrégoras, mas nós podemos criar egrégoras positivas na medida em que a gente evolua nesse sentido. Outra coisa, lei do progresso aí, uma outra lei que ele vai trazer, há em nós uma surda aspiração, uma íntima energia misteriosa que nos encaminha para as alturas, que nos faz tender para destinos cada vez mais elevados, que nos impele para o justo e para o bem. O nome disso é teotropismo, teotropismo.
é a nossa energia que nos guia, que nos conduz à nossa própria essência. A potência se transforma em ato porque a própria potência clama a sua atualização. O Deus que há em nós, saúde a vida que o Deus precisa ter, clamando dessa vida que abra os espaços e propicie os espaços para que este Deus se manifeste o mais rapidamente possível. Todos precisamos entender isso. Isso não é uma situação de interpretação. Estamos falando de religião, estamos falando de ciência, estamos falando de tradições milenares que existem na humanidade que pregam a mesma coisa. Não é possível que pessoas que construíram pirâmides, por exemplo, com altíssima tecnologia, fossem tão tolos em pensar coisas desse tipo. Não é possível que toda uma espiritualidade baixasse à Terra de repente para explicar os fenômenos e a comunicação, como se dá a comunicação entre vivos e mortos, como se dá as dinâmicas do plano espiritual, se não houvesse por trás uma absoluta verdade revelada através de doutrinas como o Espiritismo, por exemplo, que traz isso de uma forma muito bacana. Então nós estamos aqui agora pensando no nosso modelo, no nosso tropismo, né? Na nossa força, naquilo que nos empurra, impulsiona em direção ao crescimento, ao desenvolvimento, ao progresso. Você pode estar parado, uma hora vai sentir aquele comichão, aquela vontade de começar a se movimentar e aí ó o processo andando, ó a coisa caminhando, ó a coisa se desenvolvendo, ó que maravilha é estarmos sendo movimentados. Se não houvesse isso, a gente passaria vidas e vidas e vidas e vidas no marasmo. No marasmo. Porque fugir também é bom. Porque a gente não sofre, a gente não tem trabalho, a gente não esquenta a cabeça, não é? Na planta, olha que coisa legal. A inteligência dorme, no animal ele sonha, no homem acorda. Conhece-se, possui-se, torna-se consciente e a partir daí vem o progresso. De alguma sorte fatal em algumas formas da natureza, que já carregam esse progresso de forma natural, só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Isso daqui é um resumo de toda essa conversa nossa, de que nós só podemos crescer se nós entendermos que nós não podemos contra as leis que são maiores do que nós. Nós não podemos parar a força do progresso. Nós não podemos impedir o desenvolvimento do progresso, porque isso causa sofrimento. Nós não podemos deixar de fluir em nós a força amorosa, porque isso causa sofrimento. Vai dizer que o egoísmo não causa sofrimento? Vai dizer que o despreparo emocional não causa sofrimento? Vai dizer que pessoas atormentadas psiquicamente não sofrem? Sofrem, e sofrem muito, porque não sabem ainda o que são. Nós não sabemos o que somos e sofremos. Sofremos porque cometemos erros, porque julgamos errado, porque achamos que somos o que não somos, porque embarcamos em uma quantidade enorme de barcas furadas, compramos ideologias de terceiros para assumir em nossos corações, trazemos a vida de uma forma muito empírica, quando temos um manancial absoluto de informação que pode nos fazer crescer, que pode nos fazer evoluir, que pode fazer com que a gente se cresça muito, muito, se desenvolva muito. É só preciso para isso que a gente tenha um pouquinho de paciência e a certeza de que nós estamos caminhando para o inexorável destino de sermos igualzinho àquilo que nos propôs Jesus, seres amorosos, amantes e capazes de desenvolver a nossa potencialidade. Quem nós somos, afinal? Somos a carne com todas as suas fraquezas e o espírito com suas riquezas latentes, as suas esperanças radiosas, os seus surtos grandiosos. E o que em nós está, em todos os seres se encontra. Nós somos a carne com todas as suas fraquezas e o espírito com todas as riquezas latentes e as esperanças radiosas do futuro brilhante, divino em nós. E o que nós está, em todos os seres se encontra. O princípio divino que está aqui, está em todo lugar. Está na árvore, está na planta, está na plantinha, está no animal, grande, pequeno, está na força, está na energia, está em todo lugar.
em absolutamente todo lugar. Em todo lugar que você passar seus olhos, o mesmo princípio estará agindo. Tudo concorrendo para a obra divina, da perfeição, da realização, da atualização da potência de Deus. É isso que é bacana a gente interpretar da vida, a gente vê da vida isso. Porque isso dá sentido a estarmos aqui. Imagina, Deus criou o homem para quê? Dirigir um carro bacana ou então jogar pedra no vidro do outro. Que coisa maluca. Não foi para isso. Nós estamos aqui de passagem, porque lá atrás a energia que deu-nos a origem, que foi essa aqui, que é a individualidade que somos cada um, está jornadeando, está seguindo o seu curso. E, eventualmente, nesses delírios da aquisição da consciência, sonha com o mundo da fantasia, com o mundo com o mundo do faz de conta, e sofre bastante, é como se fosse um pesadelo, às vezes um sonho bacana, e vive no delírio, ao ponto de Paulo, o apóstolo, dizer, desperta tu que dormes. Né? Então somos isso, somos acanhados e somos colocados nessa forma insignificante e ao mesmo tempo com a potência maior de podermos abraçar o infinito, né? Podermos abraçar totalmente o infinito. Então, quando em nós se faz a bonança, vai dizer Leon Denis, quando o murmúrio das paixões se aplaca, eleva-se então a voz potente do Espírito infinito, o cântico da vida eterna, cuja harmonia enche a imensidade. Isso é apenas para a gente não achar que tudo o que está acontecendo hoje nas vidas individuais, os conflitos, as angústias, são coisas que foram feitas exclusivamente para nós. Eu ouvi um amigo hoje dizer que a vida dele está cheia de perrengue. E isso a gente ouve cada dia com mais frequência. O carro quebrou, a geladeira quebrou, a porta não abriu, o cachorro adoeceu, né? A comida acabou, a coisa apodreceu, qualquer coisa. E tudo junto. É como se de repente os eletrodomésticos fizessem um complô para quebrar tudo junto. O carro, uma greve geral de toda a matéria, a grande revolução do materialismo, as coisas perecíveis se zangando com a maneira infantil como a gente trata, resolveram fazer aí se vingar da gente. Mas nós precisamos repensar isso. Isso é o que acontece na superfície. Na intimidade do ser existe uma verdadeira revolução. A revolução que Leon Denis fala, que a matéria briga para se aperfeiçoar, a gente lembra do escultor com seu buril batendo na pedra para tirar dali da pedra uma escultura belíssima. Isso do lado de fora é o constante, o tempo inteiro. Nosso grande desafio, nossa grande obra não está do lado de fora, está do lado de dentro. Essa que precisa de esforço, de determinação, de paciência e, acima de tudo, de amorosidade recíproca. Nós precisamos entender mais um pouco o tempo de cada um, entender que cada um tem a sua dinâmica, tem a sua história, tem a sua trajetória. Isso é importantíssimo para que nós possamos viver em paz. Individualmente, eu só quero dizer que mesmo que a gente não queira, nós seremos convidados a jamais frear a marcha do progresso. E o nosso destino é sermos divinos, é sermos perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial. E em nome desse Pai Celestial eu peço nesse instante por todos nós, para que estejamos unidos numa grande egrégora de paz e que nós possamos, com o nosso conhecimento e com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, mesmo que ainda não sejamos perfeitos, ou pelo menos quase perfeitos, ou mais que perfeitos, nós ainda estejamos cá atrás, nos tempos mais antigos do verbo, mesmo assim, nos esforcemos para pensar um pouco melhor, para sentir um pouco melhor, para gostar mais, para termos um pouco mais da prudência, porque isso é importante. Quando a gente perde, às vezes, uma linha,
quando a gente diz o que a gente não devia dizer, quando a gente pensa algo que existe apenas na nossa imaginação, a gente às vezes está perdendo uma oportunidade incrível de enxergar a realidade por um olhar mais doce, generoso e profícuo no sentido do crescimento e do aproveitamento. Então que o Pai Celestial nos ilumine, nos traga luz, nos traga paz, força, alegria, para que nós possamos enfrentar as nossas vidas com a visão do futuro, a visão inexorável do crescimento. Que as nossas almas sejam cheias de amor e as potências da alma sejam reveladas em cada gesto, em cada ato. Senhor, faz de nós esse instrumento de sua paz. Faz de nós esses grandes construtores do mundo do amor. E assim, passo a passo, a gente vai caminhando para o nosso desenvolvimento espiritual e para a renovação da Terra, tão desejada por todos nesse instante. Que estejamos em paz, em nome de Deus, que esta casa abençoada que nos acolhe esteja sempre firme e forte com o seu trabalho em direção à comunidade e que nós possamos prosseguir como ceareiros, trabalhadores e, acima de tudo, como cientes da nossa própria existência, da finalidade das nossas almas e de que nós estamos aqui para crescer, para nos desenvolver e para chegarmos às culminâncias da nossa espiritualidade. Fiquem com Deus, que assim seja.